Espartanos, bom dia, guerreiros, beleza? É isso aí, excelente domingo aí a todos os guerreiros aí. Estamos começando aqui o Espartano da Vida Moderna, podcast Espartano 49, e é isso aí, começando o capítulo Império Persa de Xerxes. Pessoal, o que acontece? Nesse capítulo aqui, eles começam a falar um pouco do exército de Xerxes e um pouco da estrutura do exército da Pérsia. Eu acho muito interessante esse livro, porque ele não foca só em Esparta, né, pessoal? Como vocês já viram aqui, ele focou no exército aqui de Atenas, né? E agora tá focando principalmente no exército inimigo, né? Que é o exército aqui de Xerxes. Mas é isso aí, né? Tá curtindo, pessoal? Manda aquela bicuda espartana aí no like, entendeu? Se inscreva no canal aí, dá um esmaga aí no botão de inscrição. Dê um arru no sininho para continuar recebendo essas notificações aí, pessoal. E claro, pessoal, dê um arru agora nos comentários aí se você tá curtindo, que dá pra ver quem tá curtindo os vídeos aí, quem tá realmente empenhado aí, tá presente aí no nosso canal Espartano da Vida Moderna. Manda um arru aí nos comentários aí pra gente identificar aí os espartanos aí, que é da falange fiel aí. Bom, pessoal, e aí acontece, o Agrapa ele faz uma pausa lá no teatro, né? Eu não vou ficar voltando aqui, igual eu já falei com vocês. Se quiser entender esse contexto todo do teatro aí, e quem que é Agrapa, quem que é Cláudio Germânico, Strovato, vocês voltam lá nos podcasts anteriores. Né? Pô, não vou ficar de mimimi não. Ah, mas quem que é? Hoje em dia, né, pessoal? Já cabe até uma reflexão aqui. Hoje em dia as pessoas querem os negócios tudo mastigado, né? Hoje em dia ninguém quer procurar nada, não quer buscar nada. Com a facilidade do Google aí, as pessoas ficaram mal acostumadas, né? Hoje em dia ninguém quer fazer pesquisa por si só, todo mundo quer tudo picadinho, né? Às vezes a gente tem que ficar se esforçando para passar os treinos para as pessoas de forma picada, né? Pô, vai procurar, vai buscar, entendeu? Vai pra luta aí, entendeu? Quem entendeu o contexto, começa a ver do podcast Espartano 01 e vai até esse aí, pra você entender toda a história aí. Ou então pega só do podcast aí que a gente tá falando sobre esse livro aqui, né? Do Sérgio Pereira Couto, Heróis de Esparta, pra você poder entender a história melhor. Então é isso aí, já feito esse desabafo aí, né? Essa reflexão que foi mais um desabafo. Foi mal aí, galera, foi mal. Então é o seguinte, o Agrapa ele faz um sinal para os alunos para dar um tempo, que eles vão conversar mais ali no particular, né? Os alunos se levantam, saem por um tempo ali do auditório. O Agrapa e os convidados se dirigem ali para uma sala, né, mais reservada ali do local da palestra, né? Onde que eles poderiam conversar sem a presença dos alunos. E aí eles vão comentando, né? Tudo isso é muito interessante, sem dúvida, comentou o mestre, né? Porém, eu gostaria apenas de tirar uma dúvida com o senhor Cláudio. Tanto o senhor quanto o Fidipides, né, os Trovatos, falam de Esparta como se estivesse ainda no seu apogeu, né? Esparta é lembrada como ainda se estivesse naquele estado de glória, né? Só que é lógico, naquele tempo lá, na época que foi escrito o livro, né? Eles falam assim, não, mas minhas últimas notícias foram de que a poderosa cidade de Esparta estava à beira da extinção. Certamente deve haver algum fundo de verdade nisso, pois ao contrário, haveria alguma espécie de resistência contra a ocupação romana, como houve inclusive contra a invasão da Pérsia, né? E aí o Cláudio olhou para o Fidipides, que pareceu genuinamente sem graça, ele ficou bem esquisito ali naquele momento. O Agrapa logo percebeu que havia tocado num ponto bem delicado, né? Que provavelmente num ponto que mexia diretamente com o seu ego helênico do ateniense, né? E aí, pessoal, eles chegam e respondem, né? Bom, é o seguinte, ó, nós somos todos adultos aqui, né? E, portanto, eu serei bem honesto com o senhor, mestre Agrapa, explicou Cláudio Germânico, enquanto observava tanto o professor quanto o aluno. E aqui já vai outra reflexão aqui. Hoje tá porrada, hein, pessoal? Hoje tá porrada. Pessoal, quando a pessoa às vezes toca no nosso ego, ela comenta sobre nossa intimidade, sobre alguma coisa que é da nossa personalidade, alguma coisa que é íntima nossa, sobre o nosso jeito de ser, né? A gente fica às vezes, né, meio constrangido, meio sem graça, às vezes até furioso. Como é que você reage, hein, pessoal? Como é que vocês reagem, espartanos, quando a pessoa fala mal de você ou toca num ponto de ferida sua? Porque eu vejo que, sabe aquela pessoa que chega pra você e queria fazer uma crítica construtiva, mas que às vezes de construtiva não tem nada, que é só crítica mesmo pura,
não tá construindo nada, até destruindo. Quantos negros aí você já viu aí com essas críticas destrutivas aí que destrói a gente? Complicado, né? Acrescenta bosta nenhuma na nossa vida. O fato é que às vezes mesmo a crítica sendo destrutiva, da maneira que você interpretar e conseguir achar pontos de ligação que fazem sentido, que sejam verdade, são pontos que sejam totalmente ali honestos. Seja honesto com você mesmo, igual o David Goggins fala. Realmente o cara tá falando um negócio ali que não tem nada a ver, mas aquele ponto ali eu tenho que concordar com ele. E aí, meu amigo, você pegar seu ego, seu orgulho e trabalhar naquele ponto para melhorar e usar a crítica como trampolim de motivação, a crítica como escada para realmente você subir, mudar sua personalidade, melhorar sua forma de ser, né? Eu acho que isso é essencial, pessoal. Engolir o ego e o orgulho nessas horas aí. Mesmo que seja uma pessoa filha da puta que tá te xingando, que tá te humilhando, mas que às vezes ela falou ali, ela tocou na sua ferida. Porque às vezes na vida, pessoal, é um inimigo nosso que vai impulsionar a gente pra frente. É alguém falando na nossa cara que a gente não pode, é que vai ser nosso argumento de motivação pra gente chegar e falar assim, eu vou provar pra esse filho da puta que eu posso sim, entendeu? Então, às vezes é isso que certos tipos de pessoas precisam. Você tem que tocar no ego dela, você tem que tocar na ferida dela ali, você tem que machucar mesmo ali, porque senão a pessoa não vai pra frente, entendeu? É complicado, pessoal, é complicado, né? Mas eu vou falar mais disso aí, dessa reflexão mais pra frente aí. Bom, enfim, continuando a história aqui, né, o professor, tanto o aluno, né? Então eles falaram assim, é um assunto meio constrangedor, né? A gente fica meio tal, mas pela própria idade do seu aluno, Felipe, é de supor que ele não tem um sentimento ainda de patriota extremo, né? Que tantas vezes foi observado nos macedônicos, né? Mas grande verdade é que no caso de Esparta, esse orgulho de patriota, né? Ele demorou muito, né? Esse sentimento diminuir. Claro, né, pessoal? Como já foi falado aí anteriormente, os espartanos eram patriotas ao extremo, morriam por Esparta e morriam felizes, né? Então, quando a Grécia, né, praticamente caiu no domínio de Roma, ninguém gostou, observou os trovatos. Mas logo houve duas divisões: os que queriam lutar contra os romanos e os que queriam que a sua intervenção ou os ajudasse a conservar a civilização. Porque realmente foi uma situação, né, pessoal, que Roma saiu invadindo tudo, e por isso que eu falei que mexeu no orgulho helênico ali, no ego helênico ali, né, porque ninguém gosta, né, de alguém invadindo a sua terra, a sua cidade, e a pessoa às vezes comentando aqui, o cara invadiu sua casa lá, mas como é que foi e tal, vocês não fizeram nada, sabe, é como se estivesse mexendo na sua ferida ali, né. Mas de fato é que não demorou muito para Esparta e Atenas se voltarem a se atacar logo depois da derrota contra os persas, né? Esparta e Atenas era ódio puro, né, pessoal? Era Cruzeiro e Atlético, da qual a gente fala aí mais para frente, né? Continuou Cláudio. E esse praticamente foi o erro das duas cidades, porque a vulnerabilidade observada abriu caminho para as quedas de ambas as cidades poliestados ali, né, de Atenas e Esparta. Elas combatendo uma contra a outra, acabaram destruindo, as duas acabaram sendo destruídas. Pessoal, e já fazendo outra reflexão aqui, né, é o que eu acho que está acontecendo inclusive na política, pessoal. Direita contra esquerda, né, a gente vê que direita atacando esquerda, e no fundo quem está sendo destruído é as famílias, as amizades, a população. E os políticos estão se danando para isso, né? Então é uma reflexão que cabe a gente observar aí, viu? Nesse contexto político aí. Nós estamos em ano de eleição, para ver se a gente não tá deixando isso sobressair sobre outras coisas que são mais importantes, sabe? Mas enfim, continuando o capítulo. Hoje Esparta de fato é apenas uma sombra do que foi, completou Filipides. Não é fácil para mim falar a respeito, pois como ateniense parece que eu desejo mal para essa cidade, mas não dou mais que alguns anos para que esteja completamente dispersa e extinta. Há um êxodo de pessoas observando durante os últimos anos no local. Esparta não passará de ruínas se assim continuar, visto que as atividades como arquitetura e conservação da cultura são supérfluas para eles. Isso é realmente, os trovados aqui falam a verdade, pessoal. Os espartanos
templos sagrados, estátuas como tinha Atenas, isso para eles era vaidade pura. Isso era coisa realmente supérflua, fútil. Isso aí não agregava valor. Tanto que hoje, nos dias de hoje, né, 2022, Esparta é só ruína, pessoal. Esparta é só ruína. Quem foi lá viu, né? Claro, tem uma parte que a cidade, né, se desenvolveu e tal, mas a parte que seria a parte assim, né, de museu, né, que ia contar um pouco da história de Esparta, você vê que é só ruína. Você não vê nada de, né, com exceção da estátua de Leônidas também, mas assim, que foi construída depois, né? Na época dos espartanos mesmo, não ficou um templo espartano ali, não ficou, sabe? Não ficou grandes coisas ali, não. É ruína pura, porque os guerreiros, eles viam que o maior valor deles não estava em status, estava dentro da cabeça deles mesmo, né? Tinha esse lance. Bom, enfim, o Agrapa e o Felipe ouviram com atenção, né? E com pesar, né? As palavras do ateniense, né? E é uma pena mesmo, né? Observou o Felipe, a coragem espartana é uma lenda que inspira todos, né? E é tão triste, né? A cidade sendo destruída assim, sendo extinta, né? Como é que foram os espartanos foram extintos, toda aquela cultura, toda aquela, sabe, aquela magia mesmo, né? Que foi criado ali, né? Daquele amor espartano, né? Do que eu falo aqui no meu canal, né? Essa magia espartana mesmo, né, pessoal? Essa magia espartana. O cachorro tá bebendo água aqui, ô Zara. Pô, isso é hora de beber água. Acabou de te beber a água, tá bebendo água de novo aqui. Foi mal, eu tô misturando os trem aqui. Mas enfim, toda essa magia espartana, da cultura militar de Esparta, né? Foi pro saco, virou ruína. É tão triste isso, né, pessoal? A gente comenta aqui que é tão triste esse fim, né? Que Esparta teve, né? E aí, né? Eles falam assim, é por isso que eu acho que a escola tem que ser incentivada. Essa escola de teatro, que fala sobre registros, de história, vocês são apenas uma parte dela. Deveriam falar com as outras partes para que procurasse mais interatividade com as pessoas e o Senado de outras partes do governo, além de irem ao próprio exército. Temos que fazer algo para preservar os registros do futuro. Aí a importância, né, pessoal, da função aí da biblioteconomia, né, dessas bibliotecas aí, dos registros históricos, o tanto que isso é importante, né, para poder passar para as outras gerações, para o futuro, né. E aí, claro, de fato, concordou Estrovatos, enquanto tomava um gole de vinho, aí eles já estavam tomando uma aqui, né. Registros feitos por aqui podem escapar de uma destruição provocada em outras cidades, né. E é verdade, às vezes cidades entram em guerras porque não tem informação real, né? Porque não conhece às vezes uma história, um registro, e já cabe uma outra reflexão espartana, pessoal, que é justamente isso: pessoas entram em guerra com elas mesmas porque às vezes não entende por que a pessoa está reagindo daquela maneira, mas não conhece o passado dela, não conhece a criação que ela teve, não conhece a família que ela teve, não conhece o que levou ela a pensar daquela maneira, né? E sem esse registro, sem saber desse currículo, ela vai já pré-julgar, ela já vai com preconceito, ela vai ser agressiva, né? E às vezes ela não vai conseguir entender direito porque que aquilo ali está acontecendo, né? E as pessoas geralmente são reativas, elas não vão tentar entender, não. Geralmente elas vão bater, vão reagir, né? Vão xingar, vão julgar, e depois sim que elas vão tentar analisar realmente de fato o que está acontecendo, né? É assim que funciona. Mais uma reflexão aí, né? Bom, então sim, aí eles estão falando da importância, né, dessa questão dos registros, da biblioteca, né? E aí, muita coisa sobre Atenas e Esparta se perdeu depois da Guerra do Peloponeso, né, que foi a Guerra do Peloponeso foi a batalha das ligas, né, de Esparta e Atenas, que eles se juntaram com várias cidades polis aí da Grécia para enfrentar uma contra a outra, né? E se perderam mesmo vários documentos, vários registros por pura falta de cuidado, né? Muito triste isso, né? Documentos esses, né? Histórias essas que poderiam ter sido registradas e poderiam estar gerando hoje aqui nesse podcast várias reflexões bacanas aí, né? Novas reflexões, né? E aí eles falam, a gente teme muito que muito mais ainda venha a seguir o mesmo caminho, né? Caso a gente não registre isso. Então o Filipides abaixou a cabeça tristemente. Não foi fácil para o povo admitir que está em decadência, né? Outra hora os bravos espartanos, como os 300 Leônidas, hoje não passam de lendas contadas para nossos filhos, né? É uma posição muito triste, né? Agrapa pôs a mão no ombro da ateniense e falou, nem todos os romanos pensam em domínio.
Pense em nós como uma ajuda enviada pelos deuses para que possamos passar a bravura de suas cidades gregas para a prosperidade, né? Então Estrovatos pareceu agradecido, sorriu, tomou mais vinho, né? Bem, não é melhor a gente voltar lá pro teatro antes que esse vinho comece a subir a cabeça, inclusive, né? O Agrava concordou, né? E aí os 4 homens voltaram para o auditório para continuar, né, ali com os alunos ali a conversa, né? E aí ele começou agora falando com os alunos, e aí que a gente começa a entrar a falar do Império da Pérsia, né? Bom, eu já vi que muitos de vocês estão verdadeiramente ansiosos para ouvir falar do Império Persa. Vou apenas lembrar-lhes que Xerxes e sua guarda pessoal, os Imortais, eram apenas uma parte dessa máquina de guerra que tentou conquistar mais terras do que podia controlar. Pessoal, e quando a gente olha aqui, né, na questão de grandeza, de sucesso, de conquista, porra, o Império da Pérsia era foda mesmo. A quantidade de país, de região que os caras dominaram, o exército dos caras era muito grande. Era muito. Pensa só a dificuldade que a gente teria hoje para fazer um exército desse aí, gigantesco, de colonizar várias cidades aí. Foi praticamente um feito aí, muito parecido com o Alexandre o Grande, né? O que ele fez, saiu conquistando a porra toda aí, entendeu? Então é muito foda. A gente tem que dar o valor aí também pra Pérsia aí, né? Porque os caras, né, montar uma máquina de guerra dessa aí também não é fácil não, né? E aí foi falando assim, ó, e o fim da Pérsia, né, de Xerxes foi no mínimo extravagante, né? Vamos deixar que nossos convidados contemplem, né? Conte pra gente o que sabem, né? E aí eles se sentaram novamente lá, né, no teatro lá. Cláudio levantou a mão, limpando a garganta e começou. Bom, antes de começar, eu peço que um de vocês aí da plateia, um dos alunos aí, me ajude aqui com esse mapa aqui. E aí tá, um aluno levantou lá, subiu no palco, e aí ele quis mostrar um mapa lá, né, pessoal? E aí ele abriu um enorme mapa feito de um pergaminho, né, no qual se podia ver desenhado o contorno da Europa, da Ásia, além da parte da África. Era um mundo conhecido de então, né? O aluno ajudou a estender o mapa, né, e ficou ali parado servindo de suporte para o documento. Essa será uma participação importante da explicação. Não se preocupem, disse Cláudio voluntário. Você dará todo o seu apoio aqui aos persas, né? E aí eles começaram a rir lá e tal. Mas enfim, vamos falar do que interessa de verdade, disse Cláudio, usando o braço para localizar o que falava no mapa. A Pérsia situa-se no leste da Mesopotâmia, um extenso planalto. Ao contrário das regiões vizinhas, possui poucas áreas férteis. É de se espantar que tenham se tornado bélicos, né? Quer dizer, guerreiros. E é quase a mesma situação de Esparta, pessoal, pois as terras não ofereciam lá grande variedade de produtos agrícolas, como vimos, né? Como tinha Atenas, por exemplo, que tinha aquela questão do comércio, né? Quer dizer, era uma terra chucra ali, que era difícil sair algum plantio, né? Uma mão de obra boa ali, de comida também. Então, assim, a gente pode ver que eles se tornaram tão perigosos naquela época, né? Apesar de uma terra tão seca, né? E aí eles vão falando, ó, foi mais ou menos assim em 1800 anos que a região começou a ser ocupada por pastores e agricultores, né? Que foram vindos de uma região mais afastada, ainda do que conhecemos, né? Que fica no extremo leste do continente. Bom, pessoal, e aqui tem muita mais história aqui. E eu vou dar uma parada aqui, porque senão o podcast vai ficar gigante. Mas a reflexão que vai ficar final aqui é o seguinte. Pessoal, essa questão de Esparta, né, a região de Esparta ficava na Lacônia ali, era realmente uma terra ali de difícil mesmo localização, de chegar até lá, né, de deslocamento, é como se estivesse isolado ali do mundo, né? E da mesma forma a Pérsia, né, que se transformou nessa grande potência militar de Xerxes. Então, qual é a reflexão que fica? Vocês já ouviram falar na flor de lótus? Pessoal, a reflexão que fica, a reflexão da flor de lótus, pessoal, é aquela flor que nasce no lodo. Como é que você pode... E a gente vê isso, né, pessoal? A gente vê isso na vida moderna, né, pessoal? Tantas pessoas que tiveram um contexto tão fodido de vida, sabe? Uma pessoa que às vezes não teve... A pessoa nasceu e foi criada sem conhecer os pais direito, não teve referência masculina, não teve referência paterna, já nasceu, já foi jogado logo assim
né? Às vezes nasceu no meio da favela, cheio de traficante, não teve uma referência nenhuma, e a pessoa se torna um puta de um profissional, um bom médico, sabe? Quer dizer, a vida foi tão dura com ela, foi tão sombria com ela, o contexto que estava em volta dela, na periferia da vida dela ali, é um contexto cabuloso, assim, que tudo levava ela para ser um marginal, para ser um traficante, para ser um ladrão, e a pessoa simplesmente é uma pessoa do bem, a pessoa que se destacou, virou um médico, virou um puta do advogado, virou uma pessoa de sucesso, entendeu? E, sabe, a gente vê pessoas assim, né, que elas simplesmente são flor no meio do lodo, são flores no meio do lodo, de um contexto cinza, são pessoas que se destacam, que tinham tudo para não destacar, que tinham todos os fatores para roubar, para se drogar, né, todos os fatores para ser um bosta na vida, e a pessoa simplesmente foi foda. Pessoal, essas pessoas são espartanos de verdade, essas pessoas têm que tirar o chapéu, são verdadeiros guerreiros da vida moderna, tá? São verdadeiros guerreiros da vida moderna, né? Aquele aluno da escola que todo mundo achava, ninguém botava fé, né? Que fala assim, não, esse menino aí tá perdido, esse menino aí não tem jeito, não, né? E às vezes o menino lá vira um puto do empresário rico pra caralho, entendeu? Que às vezes nem completou o terceiro ano, mas que teve inteligência de pensar fora da caixa, pessoal. Teve inteligência de pensar fora da caixa, teve inteligência de ver o que ninguém tava vendo, né? Então é isso aí, pessoal. A reflexão que fica é essa hoje, que a gente possa, né, conseguir pensar fora da caixa, e a gente fecha essa reflexão dizendo o seguinte, pessoal: existem várias formas de chegar no mesmo caminho, existem várias estradas para chegar no sucesso, pessoal. Não tem fórmula mágica fixa. Você pode alcançar a glória da sua vida de diferentes formas, por diferentes caminhos. Basta você encontrar ali o seu propósito e ser consistente, persistente, né, naquilo que você deseja. E com certeza as coisas, as ideias fora da caixa, o esquema, a estratégia vão aparecer. Deus vai te abençoar. É isso aí, espartanos. Fica o podcast de domingo de hoje aqui, e semana que vem a gente continua mais essa porrada aqui, falando sobre essa grandeza do exército de Xerxes aqui, porque realmente, apesar de ser espartano, tem que tirar o chapéu, pessoal. Tem que tirar o chapéu, porque era um exército cabuloso, de grande, né? É foda, rico, grande, né? Próspero, que agregava várias culturas, então, e dominou vários países, várias regiões. Então tem que dar moral, não pode ignorar isso não, né? Então é isso aí, espartanos. Espero que vocês tenham curtido aí. Semana que vem a gente continua firme aí, falange. Espartamos junto aí. Ah, e curtiu aí, não esquece, enfia o dedo aí nesse botão aí, ó, de inscrição aí, enfia o bicudo no like aí. E você aí, que tá acompanhando aí, você que tá sempre presente, você que escuta todos os podcasts aí, eu quero ver seu arru aí nos comentários aí. Vai ganhar coraçãozinho aí, espartano aí, todo mundo que botar arru no comentário aí. É isso aí, espartanos. Obrigado aí mais pelo carinho aí, e excelente semana para todos vocês aí. Espartamos junto. Arru!